orar. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade. Em nome de Jesus. Se você viu esse vídeo e ele sempre mexe comigo, os passageiros do trem éramos nós. A gente estava indo numa reta, sem freio, sem destino. Bom, o destino era certo, a morte, a destruição. Mas como é que você sabe disso? Como é que a gente pode ver isso? Onde que a gente vê isso na Bíblia? Bom, se você for ler no livro de Romanos, você vai encontrar em Romanos 3:23, uma passagem que diz que todos pecaram. Eles estão destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Como assim? Bom, quando Adão e Eva pecaram, houve uma separação. Deus não vai com o pecado. Por causa disso, tem uma consequência. Romanos 6:23 diz que o salário, quem trabalha recebe um salário no fim do mês, no fim da semana, cada 15 dias. O salário, a consequência disso é a morte. Então a gente vê que o pecado que entrou na vida do homem através de um erro, através da desobediência de Adão e de Eva, trouxe uma consequência, a morte, morte física e morte espiritual. Morte muito mais trágica porque é eterna. As duas são irreversíveis. Mas a morte espiritual tem muito mais consequência. Separação eterna de Deus, destino final do homem sem Deus é um só. A palavra diz que é o inferno. Então, se a gente for pensar, a nossa situação não está muito boa. A gente está indo nesse trem desgovernado chamado vida, numa situação que a gente não está conseguindo nem enxergar, tem uma ponte ali elevada. Mas Deus providenciou uma solução. Nenhuma daquelas pessoas que estavam dentro do trem tinham poder para fazer coisa alguma para mudar o destino delas. O condutor não ia ter tempo o maquinista não ia ter tempo de parar o trem. Os passageiros não estavam nem percebendo o que estava acontecendo. E a vida da gente é muitas vezes assim, a gente vive a vida, a gente casa, se dá em casamento, compra, vende, come, bebe, dorme, levanta, acorda, vai trabalhar de novo, aquela coisa toda, corre atrás do dinheiro e do vento. E quando vai ver, chega no fim da vida. Deus então viu, do mesmo jeito que aquele pai viu a situação ali, o pai ali simbolizava Deus. Ele viu que a situação do homem não tinha solução. E o que ele fez? Romanos 6:23 dá a segunda parte, que é a melhor história, a melhor notícia que Deus deu. O presente, o dom de graça dele, que é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, do mesmo jeito que o pai do vídeo decidiu sacrificar aquela criança, o filho dele, o único filho dele, para que todas as pessoas do trem pudessem ter vida, pudessem ser salvas, Deus percebeu que era isso que ia custar. Era esse o preço. Era essa a consequência maior. Deus fez uma coisa que nenhum de nós podia fazer. Jesus fez o que nenhum de nós jamais vai poder fazer. Tudo isso foi por amor. O amor de Deus motivou o próprio Deus a enviar Jesus. O amor de Deus motivou, o amor de Jesus motivou Jesus a se sacrificar, a se oferecer para quem quer que cresce nele. A gente viu o versículo no final do vídeo. Tivesse a vida eterna. Esse ano nós estamos com a ênfase profética do ano das portas abertas. Em Apocalipse 3:8, diz que não precisa colocar, que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Eu quero aqui dizer para você hoje que se você está aqui hoje, foi porque alguém te convidou, provavelmente uma pessoa te convidou, e se ninguém te convidou, você está aqui porque o Espírito Santo te convidou, o Espírito Santo te chamou. Amém? Eu quero dizer para vocês que a porta ainda está aberta. Você pode pensar, mas que porta é essa? Né? Como eu falei, o homem pecou, separado de Deus. A porta, quem providenciou foi Deus. A porta para aquele menino se fechou. Quando ele caiu ali e o pai resolveu acionar a alavanca e a ponte fechar, a porta para o filho fechou. Mas a porta que Deus abriu através do filho dele, Jesus, ainda está aberta. A porta para aquela criança, agora vamos falar de uma coisa natural. Aquele menino que morreu ali, depois da morte fechou. Depois da morte não tem mais chance. A Bíblia diz que após a morte vem o juízo. Então, é em vida, é durante o dia que se chama hoje que a gente tem que fazer essa decisão. Que decisão é essa? De passar pela porta que é Cristo.
E como é que a gente faz isso? Bom, em Romanos 10:9 diz que se você crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, se você o confessar como o Senhor e Salvador, você vai ser salvo. Salvo do quê? Como eu falei, Adão e Eva pecaram. Salvo da consequência do pecado, que é a morte. As duas. A física e a espiritual. Por que da física? Porque um dia vai haver uma ressurreição. Um dia Jesus naquela cruz teve vitória sobre a morte. E essa morte dele passou para nós através do sacrifício dele. E nós vamos ter vitória para essa morte. E ainda melhor. É bem capaz que nessa geração ainda, nós vamos ver, quando Jesus voltar, nem a morte nós vamos experimentar. Ele vai vir buscar a sua igreja vitoriosa. E nós vamos passar a eternidade com Ele. Nós vamos governar com Cristo aqui e depois passar a eternidade com Ele no céu. E a morte espiritual, que é aquela separação de Deus, também foi resolvido o problema. Porque quando se quebrou a lei de Deus, isso que pecado quer dizer, então ocorreu um pequeno problema ali. A justiça de Deus, que é 100% justo, tinha que ser satisfeita. E nenhum de nós tem condição de fazer isso. Jesus tinha, porque Ele viveu uma vida santa sem pecado. Como Ele viveu essa vida santa sem pecado, então Ele pôde pagar o preço. Quando Jesus pagou esse preço, a justiça de Deus foi satisfeita. Então, se você fizer aquilo que a Bíblia está encorajando você a fazer, que é confessar Jesus como Senhor, se você crer no seu coração que Deus resgatou entre os mortos, você vai ser salvo. Você pode ter a certeza que o livro de Romanos nos dá no capítulo 5, de que você foi reconciliado com Deus. No capítulo 8, versículo 1, diz que não tem mais condenação para você. Porque a condenação que estava em cima da gente, foi tirada de cima da gente e foi colocada em Jesus. A Bíblia também diz que assim nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus, porque Jesus era justo e nós não. Então a nossa injustiça, o nosso pecado, o problema que a gente tinha foi depositado em cima de Cristo. E a justiça dele, a pureza dele, a limpeza dele, tudo que ele tinha, foi depositado em cima da gente. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o nosso preço. E por isso agora a gente pode ter comunhão com Deus. A gente pode estar vivo na presença de Deus. Como eu falei antes, essa porta ainda está aberta. Essa porta que para o filho se fechou ali, naquele vídeo, é o próprio Jesus. Em João, capítulo 10, versículo... perdi o versículo. Em João, capítulo 10, versículos 9 e 10, Jesus fala assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achar pastagem, provisão, cuidado, vida com Deus. E ele continua dizendo que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa passagem é famosa do capítulo 10 de João, em que ele fala que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, como ele deu. Então, essa porta que ainda está aberta para você hoje. Essa porta que ainda está aberta para você hoje, um dia vai se fechar por duas consequências. Uma delas é que talvez a pessoa pode realmente morrer sem conhecer a Cristo. E depois da morte, não tem mais chance. E a outra é que Jesus está voltando. Então, como a gente ainda vive, apesar da gente viver agora na era da graça, em que a graça de Deus é o que nos conduz, a gente está vivendo o que é chamado da era da graça, não da lei, na dispensação da graça. Um dia, essa graça vai ter um limite. Quando Jesus voltar, aí o juízo de Deus vai vir. Vai vir sobre toda a terra. E quem não for achado inscrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, quem não crê em Jesus, quem não tem a salvação, não vai poder passar a eternidade com Deus. Então a gente tem que ver, como a gente viu aqui em João capítulo 10, que Jesus é o nosso pastor, Jesus é a porta. Se a gente entrar em Jesus, se a gente passar por Jesus, Jesus falou que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fala que nós teremos o que? Pastagem. Pastagem é provisão. E mais do que isso, é a gente encontrar, a gente ter tudo o que a gente precisa. Tudo o que a gente procura. Tudo que a gente corre atrás a vida inteira. E eu vou te falar uma coisa, o que a gente precisa é uma coisa só, chama-se Deus. Nós temos um buraco dentro da gente do tamanho e do formato de Deus que só Deus preenche.
Trabalho não preenche, dinheiro não preenche, as drogas não preenchem, álcool não preenche. Coloca o nome que você quiser, não vai preencher. Você vai se matar de trabalhar, e literalmente, tem gente que se mata de trabalhar. Você vai se matar buscando no divertimento, nas drogas, um monte de coisa, e não vai preencher o vazio. Somente em Cristo Jesus. Então, o convite que eu faço para você hoje é o mesmo convite que foi feito pela pessoa que te convidou aqui hoje. Entre pela porta. Você entrou pela porta do prédio ali, você entrou pelas portas da frente, mas tem uma porta que é eterna, é Jesus Cristo. Através dessa porta você vai chegar ao céu. Então agora é o momento da sua ação, da sua salvação. É hoje, em vida. Então tudo que você precisa saber é reconhecer que você pecou. É você entender que, como eu entendi um dia, que eu mereço a morte eterna. Mas você tem que crer que Jesus levou em cima dele a punição que era para você, que era para mim. A gente merecia isso. Foi a gente que pecou? Ele não. A gente tem que então entender que pela fé nele, pela graça de Deus, a gente pode ser perdoado, a gente pode ser feito vivo. O que a gente tem que fazer é colocar a nossa confiança em Cristo, somente isso. E colocando a nossa confiança em Cristo, como a gente viu no versículo, a gente vai ser salvo. Então eu convido você para se colocar de pé. Por favor, todos se coloquem de pé. Eu convido você a fazer a oportunidade que se chama hoje válida. Eu convido você para, então, pela fé, receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Passar pela porta que Deus providenciou. Eu convido você, então, a crendo, receber o presente, o dom da vida eterna que está em Cristo Jesus. Amém? Gostaria de chamar o pastor Paulo aqui, por favor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Gostaria de orar com vocês. Se essa mensagem falou ao seu coração, se Cristo tocou com a sua palavra na sua vida, Ele está te chamando agora. É você mesmo, é com Ele, é com você que Ele está falando. Então eu gostaria de te encorajar, te estimular a não perder tempo, a não deixar essa oportunidade passar. O cemitério está cheio de oportunidades passadas. O cemitério está cheio de potenciais desperdiçados, como diz o ditado. Então eu gostaria de convidar você, estimular, encorajar a clamar, como o apóstolo Paulo fez, rogar pelas misericórdias do Deus vivo. Não deixe a oportunidade de hoje passar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sair daqui do prédio hoje. Então faça de Cristo a sua porta também. Porque Ele está disponível e ela está aberta para você. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Põe a mão no seu coração. Se você está nos visitando hoje, hoje é um dia especial para você. Você veio aqui convidado por alguém, mas eu preciso te dizer que foi o próprio Senhor Jesus que te trouxe aqui. Alguns anos atrás eu fui convidado por uma pessoa para participar de um culto como esse. A partir desse dia, nunca mais a minha vida foi a mesma. O vazio que havia dentro de mim foi embora. Eu era até alegre perto dos meus amigos, mas meu travesseiro me conhecia. Que a noite é quando ele conhecia o vazio que eu tinha e chorava à noite. A proposta hoje para você que está nos visitando é que você receba salvação por meio de Cristo Jesus. E a maneira que é feito isso é se você crê que Jesus pagou o preço na cruz pelos seus pecados.
Porque o que afasta o homem de Deus é a condenação que está sobre esse homem. Mas na cruz do Calvário o Senhor Jesus levou toda a nossa condenação. Ele nos dá gratuitamente, de graça, sem nós merecermos, essa salvação através dele. Por isso, nessa manhã tão especial, se você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus completamente, eu quero te pedir para, sem medo, sem constrangimento, você vem aqui à frente agora. E se tem alguma pessoa que convidou, venha junto com ela. Venha aqui à frente agora para receber de graça o dom da vida, a salvação eterna em Cristo Jesus. O Espírito Santo já está pairando sobre a sua vida agora. O Espírito Santo já está te constrangendo com o amor de Deus. Você não está aqui por um acaso hoje. O Senhor separou esse dia e Ele está te encontrando aqui. Gostaria que os irmãos da igreja viessem aqui à frente também, abraçassem essas pessoas, ministrasse amor na vida delas. Você que é membro aqui da igreja, vem aqui receber essas pessoas com amor. Libera uma bênção sobre elas agora. Abraça elas. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Entra na minha vida, mexe com minha cintura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, aleluia. Minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Gostaria que todos agora fechassem os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e repetisse uma oração comigo. Todos, feche os olhos, coloque a mão no coração e repita essa oração comigo. Fala assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta manhã eu reconheço que na cruz o Senhor levou os meus pecados, a minha condenação, tudo aquilo que me afastava de Deus, o Senhor removeu da minha vida. E na cruz, o Senhor me salvou, me fez filho, por meio do Teu sangue, fui perdoado, regenerado, e estou salvo. Senhor Jesus, eu Te agradeço, porque o Senhor hoje me recebe como meu bom pastor, e eu também o recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu me entrego ao Senhor, meu Salvador. Aleluia. Se foi a primeira vez que você fez essa oração na sua vida, hoje mesmo as portas do céu se abriram sobre você.
E a partir de hoje, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Aleluia. Hoje é um dia de festa, amém, irmãos? É um dia de festa. Aplauda o Senhor.